Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Cláudio Berçot e você está transitando pelos caminhos do imaginário. Para fazer este vídeo e os demais vídeos dessa playlist sobre Divaldo Pereira Franco, eu estou utilizando como fonte bibliográfica principal esta obra aqui. Divaldo Franco, a trajetória de um dos maiores médiuns de todos os tempos. Divaldo foi escrita pela Ana Lande, historiadora e jornalista pela USP, e essa obra foi publicada a primeira vez em 2015. Quando Divaldo Pereira Franco estava com 18 anos, Joana de Ângeles apareceu para ele mais uma vez. A Joana de Ângeles vinha aparecendo para o Divaldo desde que ele tinha 4 anos de idade. Mas ela aparecia sob a forma de uma poderosa luz vinda lá do outro mundo, mas ela nunca dizia o seu nome. À medida que Divaldo vai ficando com mais idade, ele quer saber quem realmente é esse espírito que aparece para ele desde a mais tenra idade. E começa a perguntar para o espírito: qual é teu nome? Me fale teu nome, me fale as reencarnações que você já teve. Mas Joana não falava nada. Até que quando ele estava com 18 anos, ela apareceu mais uma vez para o Divaldo. Divaldo perguntou e ela pegou e falou: me chama de espírito amigo. Essa resposta o Divaldo não gostou. Ele queria um nome, não um pseudônimo. Ele queria um nome, queria saber as reencarnações dela. E ela só vai atendê-lo 3 anos depois. 3 anos depois, ela vai falar que ela se chama Joana de Ângeles, né? E vai contar sobre as suas reencarnações, suas várias reencarnações. Nós vamos então ficar sabendo que Joana de Ângeles viveu na época de Jesus. Ela foi esposa de Cusa, um alto funcionário, um procurador na corte do rei Herodes Antipas. Isso mesmo, do rei Herodes Antipas. E a Joana, ela vai se aproximar, sem o marido saber, claro, vai se aproximar de Jesus Cristo, vai ficar amigo de Maria, mãe de Jesus, vai ficar amiga de Maria Madalena, e quando Jesus foi morto, depois colocado lá no sepulcro, e a Joana de Cusa vai até o sepulcro para encontrar Jesus. Chega lá, ela é uma das mulheres que chegam lá e encontra o sepulcro vazio. E essa narrativa de que Joana foi realmente esposa de Cusa, isso aconteceu mesmo, porque está narrado lá na Bíblia pelo evangelista Lucas. O Chico Xavier vai publicar o livro Boa Nova, um livro que foi ditado pelo espírito do Humberto de Campos ao Chico Xavier, e ele vai contar que Joana vai ser martirizada no circo romano. A Joana vai ter o seu corpo besuntado com óleo, ela e o seu filho, e é pedido que ela abjurasse Jesus, que ela negasse Jesus. O filho implora para que ela negue, para que ela diga que não é cristã, mas ela não aceita. Ela prefere morrer. E assim ela será morta no circo romano, queimada, ela e o seu filho. Mas o Chico Xavier dá outras informações. Ele vai dizer, vai contar o seguinte: esse filho da Joana de Ângeles que morreu junto com ela, anos depois, séculos depois,
vai reencarnar como o Nilson. Quem é o Nilson? O Nilson é o companheiro, foi o companheiro do Divaldo de toda uma vida. O Nilson vai conhecer o Divaldo quando eles são quase adolescentes ou entrando na vida adulta e vão morar junto até a morte do Nilson, lá na Mansão do Caminho, certo? Então o Nilson é a reencarnação do filho martirizado da Joana. E mais, a Joana tinha um outro filho. Esse outro filho depois vai reencarnar como Divaldo, que vai reencontrar com o Nilson e vão viver a vida inteira juntos. E a mãe dos dois, Joana de Ângeles, que agora não está em corpo físico, mas está como espírito ali tomando conta, ajudando, orientando eles. Muito fantástica essa história, né? Esse reencontro da mãe com os dois filhos, né? Da mãe com os dois filhos. A Joana de Ângeles também foi Santa Clara de Assis. Santa Clara de Assis. A Santa Clara de Assis é aquela que fundou a Ordem das Clarissas, um ramo lá franciscano, né, do catolicismo. E a Santa Clara, ela vai montar a Joana de Ângeles, quando era a Santa Clara, ela vai montar a sua ordem, a Ordem das Clarissas, com o apoio direto do São Francisco de Assis, sob a orientação direta também de Jesus Cristo, Há algo muito interessante nessa reencarnação da Joana como Santa Clara de Assis. O Divaldo conta que aos domingos ele não consegue conversar com Joana de Ângeles. Todos os domingos Joana de Ângeles desaparece. E sabe para onde ela vai? Ela vai para o alto espaço, muito, muito longe da crosta terrestre. E ela vai se encontrar com São Francisco de Assis, lá no alto espaço onde se reúne toda a alta espiritualidade. A Joana de Ângeles, todos os domingos, deixa o Divaldo de lado e vai se reencontrar com seu grande amigo São Francisco de Assis. O Divaldo diz que quando há alguma emergência, ela então manda um emissário, ela manda um substituto, mas ela nunca vem, porque aos domingos é reservado para ela se reencontrar com o seu querido São Francisco de Assis. O Divaldo Pereira Franco certa vez contou isso para o Chico Xavier, e Chico Xavier tentou consolá-lo, falou: amigo Divaldo, comigo ocorre a mesma coisa. O Emmanuel todo domingo também me abandona. Eu não consigo falar com o Emmanuel ao domingo, porque todos os domingos Emmanuel parte para o alto espaço, bem longe da crosta terrestre, para se encontrar com Lívia, a esposa que ele teve quando foi o senador Públio Lentulus, senador romano Públio Lentulus. Portanto, isso é muito frequente, essas sumidas. Mesmo os espíritos superiores estão presos a laços estabelecidos em outras épocas que eles têm que atender, têm que seguir, porque o coração nesses casos fala mais alto. Uma outra encarnação bastante proeminente de Joana de Ângeles foi como Juana Inés de la Cruz. Isso mesmo, a mexicana Juana Inés de la Cruz. Juana Inés de la Cruz era chamada de a monja da biblioteca. Ela aprendeu a ler aos 6 anos, o que para uma mulher, uma menina, era algo realmente extraordinário.
e ela queria se dedicar à intelectualidade. Ela queria escrever, ela queria filosofar, ela queria escrever contos, peças de teatro, mas tudo isso estava sendo vedado porque ela era mulher. Então ela começou a se vestir como homem, cortar o cabelo bem curtinho, e ela queria fingir que era um homem para poder entrar na universidade, porque somente os homens tinham acesso à universidade, as mulheres não podiam entrar na universidade. Então ela ficou ali numa sinuca de bico. A universidade descobriu a mutreta que ela estava querendo fazer e não deixou ela entrar. Ela não queria casar, porque não queria cuidar de filho, de marido, de casa, essas coisas. Então ela falou, vou virar freira, e lá no convento eu vou ter muito livro para eu ler e vou me aprimorar intelectualmente no convento. E isso assim foi feito. Ela entrou para o convento, se transformou numa monja, né? Se transformou numa poeta, numa dramaturga, numa filósofa, né? E ela vai morrer durante uma epidemia de uma peste, quando ela estava ali com um pouquinho mais de 40 anos. E não tem nenhuma Joana brasileira? Joana de Ângeles nunca encarnou aqui no Brasil? Encarnou aqui no Brasil. Joana vai ser uma abadesa lá na Bahia. E o pau está quebrando entre as forças portuguesas. Claro, o Brasil era colônia de Portugal, mas já há movimentos revoltosos querendo a mudança do regime, a queda do domínio português. E numa dessas brigas das forças brasileiras com as forças portuguesas, as forças portuguesas entram no convento da Lapa. E esse convento da Lapa era dirigido por essa abadesa Joana. E a abadesa Joana se bota na frente dos soldados. Os soldados não levam ela em consideração e dão uma baionetada nela e matam a Joana abadesa. Ela morre, portanto, tentando defender o seu convento, tentando defender as outras freiras, se transformando, então, numa heroína brasileira, uma vez que ela estava, desta maneira, apoiando o movimento de independência do nosso país. Joana de Ângeles vai ter também, pessoal, uma participação muito importante na codificação do Espiritismo. Muito legal isso aqui. Joana de Ângeles, do Divaldo, e Emmanuel, do Chico Xavier, vão assessorar Allan Kardec, no século XIX. Vão assessorar Allan Kardec na codificação. Uma parte da obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, vai ser escrita, sendo ditada pelo Emmanuel e pela Joana de Ângeles. Então vejam que interessante. Divaldo e Chico Xavier se colocam no século XIX, de certa maneira, né? Porque tanto o Emmanuel quanto a Joana de Ângeles são criações desses dois médiuns. Então eles se colocam no século XIX como criadores da doutrina espírita, a doutrina que eles, muitas décadas depois, vão seguir. Então eles são muito poderosos, são muito fortes, porque se tornam coautores da doutrina a qual eles seguem. Mas quem é Joana de Ângeles? Joana de Ângeles é a mulher idealizada, amiga idealizada, esposa idealizada, mãe idealizada, santa idealizada. Ela nasceu do mundo prodigioso do médium baiano e nele viveu 1000 aventuras através dos séculos, mas permaneceu até os dias de hoje, protegendo, inspirando, orientando o seu amado Divaldo Pereira Franco.